Graça e paz, irmãos, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. Hoje é sexta-feira, tenho feito alguns vídeos relatando os dias que o Senhor Jesus passou antes da sua crucificação, não é? E hoje nós fizemos quarta, quinta, sexta, hoje é sexta, né? E eu quero começar esse vídeo lendo o texto onde é uma continuação, na verdade, de Marcos capítulo 14, onde Jesus, após cantar hinos de louvores, ele foi para o jardim Getsêmani, que no hebraico quer dizer prensa de azeites, um jardim no Monte das Oliveiras, um pouco ao norte do Monte das Oliveiras, onde Jesus gostava muito de estar. Ali era o seu refúgio para a oração quando ele estava em Jerusalém. Jesus gostava muito de ir para aquele lugar, não é? Tanto é que Judas sabia disso, né? E leva lá os soldados para prender o nosso mestre. É curioso que após eles saírem da ceia do Senhor, tudo indica, né? Alguns historiadores falam que é bem provável que essa ceia tenha acontecido na casa de João Marcos, do evangelista Marcos, né? E logo após cearem, cantarem um hino, eles foram para esse jardim. Vamos ler? Marcos capítulo 14, a partir do verso 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Esse é um pequeno relato da sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque é bem provável que quando Jesus foi entregue aos soldados por Judas, já havia se passado da meia-noite, né? Tanto que os acontecimentos que sucedem após o jardim do Getsêmani são vários. É uma sexta-feira muito intensa para o nosso Senhor, muito difícil. Nessa sexta-feira, se eu fosse relatar tudo aqui, teríamos mais de uma hora de vídeo, mas nós podemos entender que Jesus, de quinta para sexta, ele esteve no jardim do Getsêmani, né? Logo após ele foi preso, depois ele foi entregue e ficou diante do Sinédrio, que era uma corte dos judeus, né, para julgar as causas, né? Depois Jesus foi negado por Pedro. Jesus esteve diante de Pilatos. Jesus foi zombado pelos soldados. E por fim, Jesus foi crucificado. Tudo isso na sexta-feira. Foi uma sexta-feira intensa, por quê?
o Senhor ele não dormiu, né? A Bíblia até fala que esses homens, discípulos, estavam com os olhos pesados, né? Porque devia já ser tarde da noite da quinta-feira, depois que eles saíram da ceia. Então eles já não estavam aguentando de sono e eles dormiram no jardim. E Jesus passou a madrugada toda sendo julgado, açoitado. No próprio jardim ele já é esbofeteado, não é? Então, muita intensidade, muita maldade, muita crueldade com o nosso Senhor nesse dia. Mas eu quero me atentar, irmãos, para esse momento do Getsêmani, que Jesus ele passa por um momento muito difícil no seu ministério. Nós costumamos dizer que existe 3 momentos de hora nas nossas vidas. No caso do ministro, ou no caso de Jesus, que era um mestre, um ministro do Evangelho também, ele teve a hora do nascimento, a hora que ele começou o seu ministério, que ele até cita para sua mãe, Maria, na festa de Caná da Galileia, e a hora da sua morte. Tanto que ele fala aqui no final, chegou a hora, né, onde tudo será consumado. E o que me chama a atenção nesse texto não é os homens, seus amigos, até porque ali já não eram mais discípulos, eram amigos. Em João, ele trata os seus discípulos como amigos. Ele fala, vocês já não são mais meus discípulos. Eu vos chamo amigos. Amigos, porque eu estou me despindo totalmente para vocês. Não é? Vocês conhecem a minha intimidade. Vocês agora são meus amigos. Então Jesus, eu não quero nem me atentar ao momento que os amigos de Jesus dormem. É uma fraqueza humana, né? Nos sugere o quê? Que nós devemos ficar atentos, sim, porque nós não sabemos a hora que o Senhor voltará, né? Devemos vigiar, estarmos atentos em oração. Mas as fraquezas humanas fazem parte e vão fazer parte sempre enquanto estivermos vivos. Então essas fraquezas sempre teremos, mas nós devemos sempre buscar estar vigilantes. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a forma como o Senhor se angustiou neste momento do Getsêmani. Ele chega a pedir a Deus, a Abba, né, que quer dizer Pai, que o livre daquele momento, que afaste dele aquele cálice, que ele, se fosse possível, ele não precisasse beber daquele cálice. É difícil porque nós vemos aqui, apesar do homem Jesus, e claro, o homem Deus, mas também nós entendemos que o lado humano de Jesus estava angustiado, temeroso, até porque a morte é uma incógnita, né? Mas a maior angústia que Jesus sofreu neste momento, ao ponto de suar sangue, gotas de sangue, foi saber que ele receberia todo o pecado da humanidade sobre as suas costas. O homem puro, o Deus encarnado, aquele que nunca pecou, receberia todo o pecado, o meu e o seu. E todo pecado, queridos, quer dizer até os pecados que viriam, as pessoas que nasceriam, os pecados do mundo, ele receberia naquele momento. E isso para ele, como Jesus, Deus, é onisciente, ele sabia que aquilo seria terrível para ele, até porque ele estaria deixando de ter coisas que ele nunca teve anteriormente. Ele deixaria de ter uma comunhão com o Pai naquele momento, até porque Deus Santo não poderia habitar ou ter comunhão com aquilo que há pecado. Por isso a importância
do sangue que nos redime, que nos lava, né? Então Jesus estava mais preocupado com isso. Nós percebemos neste episódio essa angústia própria de um homem à beira da morte iminente, mas nós vemos acima de tudo um homem Deus, completamente Deus, angustiado pelo pecado que haveria de receber na sua vida. Então Jesus ele fala para o Pai: afasta de mim, se possível. Mas diferente do primeiro Adão, do primeiro homem, Jesus disse sim ao Senhor e ele foi até o fim. Ele não recusou a missão que Deus lhe confiou. Ele falou uma palavra-chave que nós devemos aprender, que é: seja feito a tua vontade, Pai, e não a minha, porque a minha muitas vezes é desistir. Pode ser que a sua também seja neste momento de angústia e dor. Pode ser que o seu momento agora é: olha, eu estou querendo desistir disso tudo. Mas o que o Senhor quer dizer para mim e para você: olha, eu estou indo para a morte. Eu estou indo para a cruz do Calvário. Eu vou ser açoitado, um açoite cruel. Eu vou ser crucificado. Todo o meu sangue será derramado. Eu vou ser zombado. Eu serei condenado, julgado desonestamente. E por fim, eles me colocarão numa cruz. Mas eu não desisti. Eu não desisti. Então, quando Jesus fala para os seus amigos: olha, no mundo você vai ter aflições. Vocês terão aflições, assim como eu e você temos aflições. Mas lembre-se, eu venci o mundo. Eu venci esse sistema que tenta nos corromper de todas as formas. Eu venci esse sistema que nos oprime muitas vezes. Eu venci esse sistema que nos tira o foco do verdadeiro caminho que devemos seguir. Eu venci. E eu vou dizer para você: eu vim neste mundo como homem, plenamente homem, e como Deus, plenamente Deus, para dizer para você que você também é capaz de vencer. Não pelas suas próprias condições, mas por mim. Porque eu abri o caminho para que você possa vencer também as tuas dificuldades e as tuas aflições em meu nome. Em meu nome. Isso tem que ficar muito bem claro para nós, queridos irmãos, porque sozinho, a palavra diz que sozinho nada podemos fazer. Sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Graças a Deus, porque Jesus disse sim e foi até a cruz do Calvário por mim e por você. E sofreu tudo aquilo para que nós pudéssemos dizer: eu também vou vencer, porque o meu Senhor venceu na cruz. Hoje é um dia triste, sim, é um dia que nós lamentamos porque nós estamos nos apartando do nosso amigo. O nosso amigo está nos deixando. Ele que se entregou de corpo e alma aos seus amigos, ensinando, né? Dividindo suas intimidades. Em determinado momento chorou, em outros momentos se alegrou, em alguns momentos ficou bravo com aqueles homens que vendiam coisas no templo. E agora, esse homem maravilhoso vai nos deixar. É um momento de tristeza, sim. Eu acredito que essa ruptura que os seus amigos, discípulos, estavam sentindo naquele momento
é algo terrível, mas que no final terá um grande finale, como dizem, né? Um final feliz. Que nós fiquemos com essa palavra. Lembre-se, esse homem, Jesus Cristo, ele não desistiu. Você também não pode desistir. E lembre-se do sacrifício do Senhor. Lembre-se disso tudo que ele fez. Não por ele. Jesus estava na sua glória com o Pai. Ele desceu ao mundo para satisfazer a ira de Deus contra você e contra mim, para cumprir essa missão de resgate, para aniquilar de uma vez a morte, para aniquilar de uma vez o diabo, Satanás. É por isso que ele veio, para nos resgatar. E nós devemos, a todo tempo, render-lhe graças, render-lhe graças, render-lhe graças. Isso significa muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Você pode dizer isso comigo? Muito obrigado, Jesus. Deus abençoe, irmãos.